Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem não me conhece, sou Manuel Carlos Melo. Hoje estou aqui para a gente montar os nossos times e ver as possíveis escalações para a rodada 33. Parabéns ao Flamengo, que foi campeão pela Copa do Brasil. Um excelente jogo que teve ontem. Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, segundo tempo Corinthians jogou muito bem, não soube se aproveitar a vantagem que teve nos pênaltis e com isso Flamengo se tornou tetracampeão da Copa do Brasil. Vamos lá para a nossa rodada 33. Aqui a possível escalação de Bragantino e Atlético. Parece-me que vai ter algumas dúvidas, né? Temos Realpe e Luca Evangelista suspensos pelo Bragantino. Isso dá uma vantagem aí para o Atlético Paranaense. Mas o Atlético também vai estar aí com o Fernandinho suspenso. Eu estou fazendo isso mais para a gente ter uma boa noção de quem que a gente pode escalar aí para as rodadas. Vamos aqui de América e Flamengo. América não vai ter ninguém suspenso, provavelmente só algumas dúvidas. E Flamengo ainda, né, está com o mesmo time reserva e deve se manter assim, se tiver alguma mudança é pequena, né? Só não sei se o Fabrício Bruno vai jogar, porque ontem ele saiu lesionado contra o América, mas vejo uma boa vantagem do Flamengo contra o América. Então temos ali algumas opções ali, principalmente na área de defesa para o jogo contra o América. Santos e Corinthians, né? Corinthians aí vai vir um pouco mais cabisbaixo por não ter ganho, né? Marcos Leonardo aqui é dúvida, né? Por enquanto não aparece, só o Balberman que está suspenso, né? Ele é dúvida porque também saiu com uma lesão aí no último jogo. Até a data aí dos jogos, né? Até ser sexta ou sábado já estaremos sabendo mais se vai ou não jogar. Madison também é dúvida. No Corinthians provavelmente vai ter modificações. Nessa provavelmente Yuri Alberto, Roger Guedes, Renato Augusto, esses jogadores todos devem jogar. Provavelmente também Fábio Santos, Fagner deve jogar. Com isso, mais para o fim da semana, vamos saber aí quem poder escalar ou se fizer algumas modificações aí nos jogos. Palmeiras, praticamente com sua força total, com exceção de Murilo, que está suspenso. Avaí também continua com a mesma. Fluminense, a única dúvida aqui é Jefinho e Vitor Sá, quem deve iniciar. Então, jogadores também do Fluminense e do Botafogo aí praticamente completos para a rodada. São Paulo está com algumas dúvidas entre Rafinha e Igor Vinícius e Diego e Luizão. Provavelmente o São Paulo aí, vamos ver quem vem. Se Ferrarese jogar, vamos ver, porque ele tem um jogo hoje também, se ele vai ter alguém suspenso aí. Miranda ficou lesionado, então eu acho que pode até ser que jogue Diego e Luizão, e ele não jogue com Ferrarese. Mesmo assim, o São Paulo é uma boa opção aí contra o Juventude. Vamos ver como é que vai vir a defesa dele. Atlético Goianiense, Churinho é dúvida, apesar de estar no Cartola disponível. Deve jogar aí numa formação bem fechada aí contra o Ceará. Parece que vai vir no 5-4-1. Então vai ser um jogo bem fechado contra o Ceará. O Ceará precisa da vitória e ele também. Aqui eu vejo algumas opções boas também para a rodada. Cuiabá tem alguém suspenso, tem o Alan
suspenso e o Igor suspenso. E o Goiás está com Dieguinho suspenso. Lesionados Mateuzinho aí, Luiz Felipe da Silva e Sidemar. Mas vejo algumas opções boas aqui também no Goiás aí contra Cuiabá. Curitiba tem um jogo hoje, né? Vamos ver se também não vai ter ninguém mais suspenso. O Alex Manga cumpre suspensão já hoje contra o São Paulo, então provavelmente vem contra o Internacional. Aqui no Internacional time completo, né? Então a defesa internacional aqui só não vejo mercado, né? Temos alguns suspensos aqui também, né? Lisieiro e Tyson não jogam pelo Internacional, então provavelmente se tiver mudança aqui em relação a Edenilson, pode ser que entre Maurício, ou Maurício entra no lugar do Júnior. Curitiba também completo. Fortaleza, temos alguns suspensos, que é Romarinho, Caio Alexandre e o Tinga. E no Atlético, ninguém suspenso, só Igor Rabelo e Pedrinho que estão lesionados. Então, provavelmente, Nátio Zaratio, não vi Zaratio lá disponível, né? Keno é um trio de ataque muito bom contra o Fortaleza, é bom de se pensar nisso, né? Temos um trio de ataque, se tiver Zaratio, Nátio, Keno e Hulk, é um trio bem forte aí contra o Fortaleza. Então, vamos aí para a nossa primeira escalação, vamos montar o nosso timinho para rodada 33, os outros eu já tenho montado. Esse time 1, vamos lá, nós temos Everton, mas o Everton é uma ótima opção para rodada. Eu acho que Felipe Alves também é uma boa opção para rodada. Kehler também. Eu vou fazer um diferencial, né, para não ficar igual a todos, então eu vou com Kehler aqui, né, mas Tadeu também é uma opção boa, como o Santos do Flamengo também é uma opção boa contra o América. Então, para mim essas opções são boas. Aqui eu vou fazer algo diferente, porque todo mundo vai estar indo com Palmeiras e com certeza a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Eu vou com Piquerez e vou entrar aqui com o René. E vou apostar nesse time no Internacional, né, com os dois Mercado, com Rodrigo, e vou de Gustavo Gomes. Então vou fazer um trio diferente aqui, e aqui vou com Abel Ferreira. Não vou arriscar 100% do Internacional, né? Porque esse time também está disputando aí umas ligas. Vou entrar aqui na frente, no meio de campo. Vamos aqui. Scarpa não pode ficar fora dessa. Arias é uma opção boa, mas eu acho que o jogo contra o Botafogo é um jogo bem difícil. Arias pode ir muito bem, tá? Mas também pode ser bem marcado. Zé Rafael é uma opção para quem quiser fechar o Palmeiras aí. Eduardo também. Aqui para baixo, Baralhas, uma opção boa contra o Ceará, mas gosto mais de Elton Rato. Vamos lá, Palmeiras, como o Santos aí, o Flamengo a gente ainda não tem quem é o time preferido que vai para a rodada, porque eu acho que ele deve poupar os jogadores principais por causa do jogo da Libertadores. Eu acho que esse Vitor Hugo ainda vai estar aqui. Eu vou de Wellington Rato. Alan Patrick, uma ótima opção contra o Curitiba.
Rodrigo Nestor também vejo a opção, uma opção diferente. Renato Augusto, se ele realmente vier para o jogo contra o Santos, pode ser uma grande opção e uma opção diferenciada para essa rodada. Por enquanto, eu vou deixar o Renato Augusto, né, até a gente ver aí no fim de semana. Eu não vi nos meias aqui os do Atlético. Vamos ver quem tá de meia do Atlético para a rodada. Por enquanto, tá só o Otávio e o Alan. Então, Nacho e Zarate ainda não estão disponíveis aí para essa rodada. Mas eu acredito que até o final de semana devem estar disponíveis. Aí são opções também muito boas aí para a rodada. Vamos aqui de atacantes. Muita gente está indo no Cano, porque o Cano sempre vem bem nos seus jogos, né? Então, nós vamos ver aqui, ó. Olha lá, normalmente ele vai bem num, mal no outro, bem num, mal no outro, bem num, mal no outro. Ele foi bem no último. Então, ele oscila muito nessa parte. É uma opção boa aí, diferente? É boa, uma opção muito boa. Eu prefiro ir com o Rony agora. Para mim, Pedro Raul é uma opção muito boa para essa rodada, né? Ele vem vendo bem e normalmente vai bem quando joga fora de casa. Eu vou com Pedro Raul. O meu terceiro atacante, o pessoal está indo, todo mundo está indo de Caleri, né? Mas o Caleri não vem vindo bem em alguns jogos. Tem alguns jogos já que ele não vem bem, né? Nem no 31ª, nem na 32ª rodada. Veio aqui na 30ª, depois ficou zerado na 28ª e na 29ª. Foi mal também na 26ª. Como eu tô indo com o jogador do meio do Corinthians, eu vou escolher um atacante do Corinthians. Mas Hulk contra o Fortaleza, se Zarate, o Keno e Nacho jogar, é uma opção muito boa para a rodada. Não vejo o Thiago Galhardo tão bem para essa rodada, mas é uma opção diferenciada. Alex Manga também, como o Tiquinho também. Churim para essa rodada não gosto, mesmo que eu esteja jogando com o Wellington Rato. Arthur está jogando muito, fazendo muito pouco ponto para a gente arriscar. Marinho contra o América pode ser uma opção diferente, mas no meu caso eu acredito que melhor no banco, porque ele tem oscilado muito durante os jogos, né? Se a gente for ver, a média dele está muito baixa para você acreditar nele. Aqui você tem uma opção de Yuri Alberto, que veio umas rodadas bem, depois foi mal nas outras duas. Não sei como vai estar agora, depois dessa derrota aí que houve. Alemão para essa rodada não vejo tão bem. Pita é uma opção diferente contra o São Paulo. Keno. A gente vê que uma quantidade de pontos dele é muito baixa para quem está precisando fazer ponto, e nós estamos chegando no fim do torneio. A mesma coisa, ó, Luciano, ele vem mal já há alguma rodada. Jô pode ser uma opção diferente. Vamos ver Roger Guedes contra o Santos. Roger Guedes vem fazendo mais pontos do que Yuri Alberto. Mas no jogo de ontem foi muito morto. Mesmo eu estando com o jogador
do Corinthians no meio, eu ainda vou acreditar nessa rodada no Hulk, porque eu acho que se o Zarate, o Keno e Nacho jogar, o poder ofensivo do Atlético fica muito boa. E pelo que eu fiz de análise, e nas 57% das vezes que o Atlético jogou contra o Fortaleza, levou vantagem. Então vou ficar nesta formação, porque muita gente não vai com o Hulk e não vai com o Pedro Raul. Vai ser o meu diferencial. Por enquanto, vou manter o Rony como capitão. Vamos aqui para os reservas. Vamos ver quem sobra aqui, né, para pôr no gol. Também não sobra muito. Vou manter o Anderson como reserva aqui do Atlético, porque o Keller está muito barato. Aqui, como lateral, né, eu gostaria que fosse um lateral do Palmeiras. Vamos ver o Mike. Vou entrar com o Mike. Mike é uma ótima opção de lateral contra o Avaí, né? Às vezes até melhor que Piquerez, porque você acaba tendo um jogador que está fazendo meio campo, né, na defesa. Apesar de Piquerez subir bastante, ele é uma opção muito valiosa na lateral para quem quiser jogar. Pode jogar com Marcos Rocha e Mike, ou Piquerez e Mike, opção muito boa e dá para fazer um diferencial aí na defesa em relação aos outros. Zagueiro, vamos lá, vamos ver o que tem que sobra para reserva. Eu não vou pôr o Fabrício Bruno porque não sei se ele vai estar disponível, né? O Pablo seria uma opção. Eu vejo também o Flamengo como uma boa opção para quem quiser fazer alguma coisa diferenciada aí contra o América, né? Porque vamos lá, todo mundo vai de Palmeiras. Se Palmeiras tomar um gol, né, você se leva vantagem. Eu vou com o Vitão, porque eu já estou com um do Inter aqui. E aí se acontecer alguma coisa, né, principalmente com o Gustavo Gomes, que eu acho difícil, o Vitão entra, eu fico com uma zaga do Internacional diferenciada. Matheus França é uma opção, mas ele deve jogar meio tempo, então você acaba perdendo muito em matéria de pontuação. Baralhas, uma opção ótima para entrar no lugar do Wellington Rato, se for o caso. Vitor Hugo eu vejo melhor do que o Matheus França. Gosto do Patrick também para essa rodada, mas eu vou de Alan Patrick, que para mim é uma opção às vezes até melhor do que o Renato Augusto, apesar que o Renato Augusto com um jogo grande sempre cresce. Vamos ver como vai estar o emocional. Aqui, nosso reserva, vamos ver o que sobra. Eu acho que Tiquinho é uma opção boa, porque o Fluminense sempre acaba abrindo o jogo acaba saindo gols para ambas as lados, né? Apesar de ser um clássico. Arthur tá fora. Marinho, opção, mas entre Marinho e o Roberto e Roger Guedes contra o Santos. Dudu dá, deixa eu ver se Roger Guedes dá. Roger Guedes não dá. Eu vou de Yuri Alberto então, que é uma opção contra o Santos. Então aqui ficou o nosso time. Vamos ver nas avaliações aí como é que tá. Mas ficou bem, tá razoável, né? Tirando o meia, que é o Renato Augusto, com certeza, né? De resto ele tá bom. Eu vou subir e salvar esse time para a rodada. Agora eu vou passar para vocês o time 2.
né? Nosso time 2, como ficou. No time 2 eu tô com Everton Piquerez, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Rodrigo Modelo, Wellington Rato, Alan Patrick, Gustavo Scarpa, Pedro Raul, Rony e Cano. Vou puxar o nosso time 3. Nosso time 3 está com Santos, Piquerez, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan, Wellington Rato, Gustavo Scarpa, Patrick, Luciano, Rony, Pedro Raul e Abel. Nosso time 4. Esse é tudo ou nada, tá? Ou eu faço muito pontos com ele, ou danço de uma vez, tá? Que eu fechei Everton, Mike Piquerez, Gustavo Gomes, Luan, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Arias, Rony, Pedro Raul, Dudu e Abel Braga. Então, esses são os nossos times pré-montados iniciais para a rodada 33. Na sexta-feira, na live, vou atualizar os times, vou falar um pouco mais sobre os jogadores, né? E ver aí como é que tá as pré-escalações aí para a rodada 33. Boa sorte, né? Que a gente, para todos, que a gente tenha aí um bom restinho de semana. E novamente, meus parabéns, torcida flamenguista e ao Flamengo pela sua